a manifestação de EDR e a atualização da Bíblia. Vitor Azevedo defende o senhor Ed René, que prega uma teologia liberal, inclusive bastante fã do ultraliberal teólogo, entre aspas, Caio Fábio. Eu quero comentar aqui nesse canal, referente a essa questão da atualização da Bíblia, para a gente pensar um pouco, porque tem muita confusão. Inclusive eu vi o vídeo quase que todo do Ed René falando sobre a questão da atualização. Eu até concordo em quase 50, até mais de por cento da ministração dele, da mensagem dele, que é quase 50 minutos. Só que quando ele chega na parte que tem que atualizar para a questão homossexual ou do movimento LGBTQI, eu tenho a minha, obviamente, ressalva. Porque se a gente analisar, muitas coisas na Bíblia caducaram em Cristo Jesus. E é necessário sim fazer um upgrade para aplicar determinadas questões ao nosso cotidiano. Como assim? Por exemplo, nós temos costumes e culturas próprias da época de Paulo e de Jesus que hoje nós não fazemos. Como assim? Até propriamente na questão da indumentária. Nós usamos as roupas dos sacerdotes daquele tempo, nós usamos túnicas constantemente. As mulheres, elas usam burca. As mulheres, elas se tampam toda? Não. Até compreendo que no Oriente se cumpre mais essa parte da indumentária do que no Ocidente. Lá no islamismo, como eles seguem a lei, eles usam praticamente o uso e costume. Então, no Brasil foi feita uma atualização. Ah, não, como que não? Do mesmo modo que no passado, antes da igreja, nós temos Adão e Eva, por exemplo, Deus vestindo eles, mas com roupas de animais e folhas de árvores. É hoje que se faz isso, ainda se faz hoje. Se utiliza as mesmas matéria-prima ou matérias-primas para confeccionar roupas. Não tem um avanço. Tem gente que se incomoda. Um sujeito que usa uma calça jeans. Tem gente que se incomoda com uma mulher que usa uma calça jeans ou saia jeans. Só que, se está tampando as vergonhas, socialmente falando, qual é o pecado? Não existe. Então, nesse sentido, que até dá para entender que é a pegada do Ed René falando na mensagem, que a mensagem é longa, tem que analisar todo o contexto, eu concordo com ele. Por exemplo, ele falou da questão do machismo, que nós temos que interpretar os usos e costumes da época, a cultura, e entender o texto dentro do seu contexto para não virar pretexto para heresia. Tem gente que até hoje defende que a mulher não pode ensinar, que a mulher não pode pregar, que a mulher não pode ser pastora. Será que Deus é misógino? Tem aversão às mulheres? Será que Deus é machista? Ou será que o apóstolo Paulo quis dizer uma outra coisa e não estão interpretando de modo equivocado? Inclusive eu já até falei isso no outro canal, dizendo que naquele contexto que está em Coríntios, e que tem outra passagem também que fala, refere-se à própria mulher futriqueira, faladeira, mexeriqueira, que atrapalha o culto, aquele disse que me disse, aquela falaçada toda. É nesse sentido. Então nós temos que ver que determinadas coisas têm que ser mudadas, assim, adaptadas, ou pelo menos na própria interpretação, tem que ser adequada de acordo com aquilo que nós vivemos. Por exemplo, Israel comia pepino e comia cebola no Egito. Nós vamos seguir os costumes de Israel de comer pepino e cebola no Egito? Ou de comer codornizas no deserto? Ou ainda participar só do maná
de Deus? Nós não temos outros tipos de comida? Nós vamos matar animais para sacrifício, para que Deus venha nos dar bênção? Se isso é da antiga aliança, como que em Cristo, sendo Ele a chave hermenêutica, interpretação, nós não temos que atualizar, não digo a Bíblia, mas a interpretação da mesma. Não digo mudar os antigos marcos, os principais textos ou os mandamentos universais, mas sim aqueles que na realidade são mandamentos secundários, que participam, fazem parte da lei cerimonial que existia. Por que nós não guardamos o sábado, então, como fazem os adventistas, se é que é para seguir tudo de acordo com aquele rito? Com relação ao homossexualismo ou movimento LGBT, até vou falar nesse sentido, para que o YouTube não censure o vídeo, nós não podemos atualizar, porque Deus mostra no início, em Gênesis, mostra na lei e mostra no Novo Testamento que não bate as coisas, que existe sim esse pecado no âmbito sexual. Então, se o homossexualismo, o lesbianismo, os sodomitas não praticam obras equivocadas, nós podemos deixar então os adultos continuar adulterando, nós podemos deixar os mentirosos continuar mentindo, e tantas outras coisas. Tem que ser liberada tudo então da lista de pecados. Pecado é pecado. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O senhor Ed René foi muito radical na fala dele. Começou bem, mas terminou muito ruim. É a mesma coisa de começar no espírito e acabar na carne. A gente não pode exagerar. Principalmente quando ele vai e diz o seguinte: não, nós não podemos condenar os homossexuais ao fogo do inferno. Mas não é nós que condenamos, é a palavra que diz: se a pessoa não se arrepender do seu pecado, seja qual ele for, ela vai para aquele recinto. Ela vai. E quem está julgando é a palavra, ou sou eu, ou é você? Então essas coisas têm que ser analisadas. A defesa do Vitor Azevedo já é esperada, o evangelho moderno concorda com tudo. O Caio Fábio, eu concordo, como eu disse, com mais de 50%. Não chegou nessa parte, não dá. Até porque nós temos todo um contexto na Bíblia. E Silas Malafaia, tirando as suas malafaíces, são seus erros crassos, terríveis, nessa parte eu tenho que concordar com ele. Tá certo. No entanto, tem que deixar a avareza, tem que deixar exatamente aquela prática equivocada de ameaçar os outros, não dar o dízimo para o inferno, não é prosperado. Se tocar no ungido de Deus porque discordou no pensamento, vai para o inferno. Aquela pataquada, aquela mentirada, falácia do senhor Malacataia. Ok, meus caros? Está aí a manifestação sobre isso. Abraço e até a próxima.